Contrato de trabalho para a mulher tem proteção, né? Tem um tratamento diferenciado, assim como tem o empregado, né? A menor e o aprendiz, né? O que acontece, né? A mulher, como você sabe melhor que eu, né? Principalmente as mulheres que estão aí na sala de aula, possuem jornadas de trabalho, né, superiores, né, dupla, tripla jornada de trabalho. Por quê? Porque ela, além de trabalhar fora, né, trabalha em casa, na coisa dos filhos, né? No geral, né? A gente também tem que lembrar que isso foi pensado principalmente, né, no momento anterior. Hoje em dia você pode pensar, mas tem pais, né, que trabalham e cuidam dos filhos igual a mulher. Sim, mas isso não é a regra, né? Ou não é majoritariamente assim, certo? Então, quando foi pensado, né, era justamente para proteger essa mulher, que não tinha lá o marido, ou o companheiro, ou o pai dessa criança que faça essa ajuda, né? Por essa razão, o legislador entendeu por bem, né, fazer essa proteção aí dessa mulher, né? Então, por exemplo, né, a lei prevê a assistência aos filhos, né? Ou seja, aqueles estabelecimentos que trabalharem pelo menos 30 mulheres, né, com mais de 16 anos de idade, terão local apropriado, né, para a guarda e vigilância dos filhos no período de amamentação. Isso é uma proteção, ou é uma das proteções aí, né, prevista para a mulher no exercício da sua profissão, no exercício do seu trabalho. Ok? Artigo 389 da CLT. O que mais, né? Tem uma preocupação com o emprego da força física, né? É claro que né, você pode até acreditar que a mulher tenha que ter o mesmo tratamento, essa é a discussão, né? Tratar de direitos iguais, mas não, né? Teoricamente, biologicamente, em regra, também pode ser situações excepcionais, né? Que a mulher tenha, né, um condicionamento físico superior ao homem, mas em regra geral, né, ou pelo menos, independente da nossa opinião, foi o que o legislador entendeu, né, que a mulher tem um emprego de força física, né, deve ter um emprego de força física reduzida, ok? A mulher deve ter um emprego de força física reduzida. Então a lei, né, traz uma disposição a respeito disso, né? Então, se você for lá para a sua CLT, espero que você esteja com ela agora, né? Na sala de aula, tu fica reclamando, né? Falando que a CLT é pesada, que não consegue, aí dá para você acompanhar aí junto, né? Olha só o que diz o artigo 390, né? Ao empregador é vedado empregar a mulher em serviço que demande o emprego de força muscular superior a 20 quilos para o trabalho contínuo e 25 quilos para o trabalho ocasional, né? Então, jamais uma mulher poderia trabalhar no depósito de material de construção para carregar cimento, né? Com, sei lá, quantos que ele tem um saco de cimento? 50 quilos, né? Não sei, né? Tá vendo? Minha ignorância nesse ponto. Quantos que ele tem um saco de cimento? Não pode, né? Você entendeu, né? O objetivo é essa proteção a esforço físico da mulher, tá? É razoável, né? Eu concordo plenamente. Na verdade, ninguém deveria hoje em dia, né, trabalhar com esforço físico tão forte, né? Você tem aí equipamentos e máquinas que podem fazer isso. Isso deveria ser uma exceção, né? Acho que estamos no momento de proteger, né, não só a mulher, mas como todo trabalhador. Deveríamos, né, na verdade, a gente está no momento hoje inverso, né, de retirar proteções, infelizmente, né? Outra proteção relacionada ao trabalho da mulher diz respeito à gravidez, né? Gravidez e a maternidade, né? Primeira coisa, né, apesar de ser óbvia, mas é importante falar, que a gravidez não constitui motivo para justa causa, né? Ou seja, a mulher grávida não pode ser, né, não pode ser mandada embora por justa causa. Pelo contrário, né? Pelo contrário, ela vai ter, na verdade, né, uma proteção, né? Na verdade, ela vai ter uma proteção, né, prevista na CLT. A CLT, aliás, a CLT fala que a gravidez não constitui motivo para justa causa. E a Constituição Federal, deixa eu achar aqui, né, do ADCT, traz como um dos motivos de instabilidade, né, a gravidez. Resumindo, né, depois a gente vai falar sobre isso. Normalmente é o segundo trabalho que eu passo para vocês. O que é estabilidade, né? O que é estabilidade
no emprego. É muito comum você falar, eu quero ser servidor público, né, para ter estabilidade. Não sei se você sabe, né, antes da Constituição de 88, não só o servidor público, mas também como servidor privado, o seletista, como a gente chama, né, o vinculado aí, o contrato de trabalho regido pela CLT, também tinha direito à estabilidade. Era chamada estabilidade decenal. Então você trabalhava numa empresa por 10 anos e você adquiria a estabilidade. Então você só poderia ser mandado embora por justa causa, né, e após um processo, né, de demissão. Né? Você tinha lá, a empresa tinha que fazer uma ação, né, perante a justiça para comprovar que houve aquela falha, né, e você, portanto, vai ser mandado embora. Né, o Brasil foi por um caminho, né, mais capitalista, né, mais liberal, em que entendeu que isso era ruim para a economia, né? Você pode até não concordar, concordar é outra discussão. Isso é ruim para a economia, por quê? Né? Porque inibia a atividade produtiva, né? Porque quando você tivesse com funcionários, você teria que mandá-los embora antes, ou não montar a empresa, né? Com pena de, ou com preocupação de ter aqueles empregados decenais, e né, entendeu-se que a contratação tinha que ser livre, né? Contrata, demite a partir da sua necessidade. E essa estabilidade decenal foi substituída pelo FGTS, né, o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Então, ao contrário de você adquirir uma estabilidade decenal, né, você passa a adquirir, né, uma indenização pela sua demissão sem justa causa. Num primeiro momento, houve uma fase de transição em que os empregados escolhiam, né? Então, alguns empregados, né, tem na carteira de trabalho, não sei se você já viu, de repente, o seu pai, o seu avô, estava lá assim, né? Opto pelo FGTS. Isso é para quem começou a trabalhar nessa época, né? Que fez contrato de trabalhos em 88, né? Por quê? Porque ele estava na fase de transição, em que ele poderia escolher sobre, né, ser contratado com a estabilidade decenal ou ser contratado sob o regime de FGTS. Depois, isso acabou, né, e você passou a ter apenas e tão somente o regime do FGTS. Aproveitando, então, né, eu sei que não é o momento, né, aliás, não é que não seja o momento, eu sei que o momento está antecipado, mas eu já vou passar aí para você, não precisa fazer agora, óbvio, né, o próximo trabalho, né, para P2. Então, depois que acabar suas provas, acabar os trabalhos, se você quiser, né, já começar a fazer o meu, porque eu sei que você não gosta de deixar as coisas por cima da hora, você vai fazer o trabalho sobre estabilidade do trabalhador seletista. Trabalho de pesquisa, né, histórico, importante, né? O FGTS, tem que saber por que ele surgiu, quando ele surgiu, qual era o sistema que funcionava antes, ok? Tá? Aí eu já deixo feito, isso aí, para depois não ficar correndo aí atrás do trabalho. Calma, eu tô calmo. É que eu gosto de passar os trabalhos com muita antecipação. Né? Quem é meu aluno sabe que eu passo trabalho no primeiro dia de aula. Ou seja, o aluno tem 2, 3 meses para fazer. Se ele quiser fazer, ele vai fazer com calma, vai fazer bem feito, não tem estresse. Eu acho que eu acho que isso é bom, né? Não sei, né? Então, vou deixar marcado aqui, não é para você ficar estressado, é para ficar feliz, porque acabou todos os trabalhos, tu pega lá um dia que está mais tranquilo, faz, já começa a pesquisar, né? Para ficar feliz, é muita antecipação. Então, trabalho para P2, né? Quer o professor mais antecipado que eu? Né? Não tem, né? É para ficar feliz isso aí, Mila, né? Porque, imagina, o professor chegar na véspera, uma semana antes, passa o trabalho de 10 páginas para tu fazer. Aí foda, né? Agora eu passo 2 meses antes, é diferente. Né? Estabilidade, eu acho interessantíssimo, né? Porque você vai entender toda a sistemática que a gente vive hoje. Estabilidade decenal, né? Ou só estabilidade, você vai achar, tanto faz, do trabalhador seletista. Ok? Manuscrito, como sempre, mínimo 5 laudas, 5. Certo?
Então, manuscrito, 5 laudas. Não se preocupe, até lá eu vou falar isso várias vezes, como eu sempre faço, né? Mas, se você for organizado igual eu sou, né? Brincadeira, nem sou tão organizado assim, né? Você já se programa aí para fazer esse trabalho aí, depois que acabar o seu trabalho de P1 e fica tranquilo, certo? Porque é muito interessante, né? Era o sistema vigente à época. E esse sistema vigente à época deu lugar ao FGTS. Acabou, certo? Alguma dúvida em relação ao trabalho? Acho que não, né? Qualquer livro aí de direito do trabalho tem isso, tá? Qualquer livro de direito do trabalho tem isso. Até na internet, mas o ideal é sempre consultar no livro também. O que mais, né? Acabou a estabilidade? Não. Essa é uma das estabilidades, né, existentes. Outras estabilidades permaneceram, né? Mas permaneceram apenas estabilidades provisórias. Então ainda tem estabilidade, né, no sistema seletista, no sistema do trabalhador vinculado à CLT, né, no contrato de trabalho seletista. Só que não estabilidades definitivas, né? Ou seja, que você adquire para todo lá, para ficar continuando a trabalhar o resto da sua vida na empresa. Não. Apenas estabilidade provisória, né? Estabilidade do cipeiro, né? Aquele profissional que pertence à CIPA. A CIPA é Comissão Interna, né, de Prevenção de Acidentes. Então, o funcionário que vai trabalhar na CIPA, ele tem também estabilidade, né? Estabilidade do dirigente sindical. E que a gente estava comentando, a estabilidade da gestante. A Constituição de 88, né, criou um direito, né, fundamental do trabalhador, que é, né, artigo 7º, que é o direito a gestante manter-se no trabalho. Então, se você for lá no artigo 7º da sua Constituição Federal, vamos lá, vou colocar aqui para você, né? São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem a melhoria da condição social, né, da sua condição social. Inciso 17, não, 18. Inciso 18. Licença gestante sem prejuízo do emprego ou do salário, com a duração de 120 dias. Né? Então, além da licença, quando a gente vai, né, lá no ADCT, lembra do ADCT? O que é o ADCT? Ato de Disposições Constitucionais Transitórias. Então, o legislador constituinte, ele fez a Constituição e ele entendeu que alguns direitos, né, previstos na Constituição já precisavam ser regulamentados, já precisavam entrar em vigor imediatamente. Ele já precisava colocar algumas regras ali para, vamos dizer assim, né, para a Constituição já começar a funcionar. E entre as regras que ele entendeu bem colocar, né, ele quis regular, né, o inciso 1 do inciso 7º da Constituição, que fala da dispensa, né, indevida. Eu acabei não falando do inciso 1. O inciso 7º, né, artigo 7º, perdão, o inciso 1 vai falar, né, da relação de emprego protegida. Ou seja, em algumas situações, não dá para você mandar o cara embora, né? Como você vai mandar embora a pessoa que está gestante, né? E a proteção ao feto? Como é que você vai mandar embora a pessoa que vai se candidatar? Porque imagina o empregador, ele vai querer um sindicalista na empresa dele, brigando por maiores salários, vai querer um cipeiro na empresa dele, né? Brigando por melhorias nas condições de trabalho, na segurança do trabalho. Ele não vai querer. A lei impõe essa situação, né, do cipeiro e permite a situação da sindicalização. Para que então essa pessoa não seja mandada embora, né, e possa cumprir o seu papel, ela precisa, né, de uma proteção, que é a estabilidade. Então, a relação de emprego protegida contra uma despedida arbitrária, porque dispensar esse trabalhador, né, cipeiro, sindicalista, né, gestante, seria uma dispensa arbitrária, né, que o empregador poderia fazer, por entender que estaria causando prejuízo, aumentando sua despesa, ou que a gestante, né, produz menos porque tem que faltar, porque tem que parar para amamentar, né, no caso depois, entre outras situações. Então, para proteger, né, essas pessoas, né, para fazer valer esse artigo 7º, inciso 1, foi colocado, né, no ADCT, o artigo 10º ou 10, né, que trata, né, dessas proteções, ok? Isso é muito legal, isso é muito importante, né? Eu acho que não pode deixar de ver. Então, o que diz o artigo 10? Vou cair para você.
10 do ADCT, até que seja promulgada a lei complementar a que se refere ao artigo 7º, inciso 1, ou seja, regra geral, deveria haver uma lei complementar para regulamentar essa proteção ao emprego, que direito, né, previsto lá social no artigo 7º. Até que seja, o legislador queria que entrasse em vigor logo, né, já começasse a ter essa proteção. Fica limitada a proteção referida ao aumento 4 vezes, né, isso aqui nos interessa. 2, que é a vedação, né, fica vedada a dispensa arbitrária ou sem justa causa. Do empregado eleito, empregado eleito para a comissão de direção de comissões internas e prevenção de acidentes, que é a CIPA, né, ou CIPEiro, desde o registro da candidatura até 1 ano após o término do mandato. Então, se registrou né, como candidato, ele fica, né, garantido e se eleito até 1 ano. E B, que nos interessa, né, foi o motivo aqui da nossa pergunta, esse 10 é do ADCT, né, tá após a Constituição. Termina a Constituição, começa o ADCT. Ato de disposições constitucionais transitórias. Tá? 10 do ADCT. Voltando. Da empregada gestante, desde a confirmação da gravidez até 5 meses após o parto. Tá? Confirmou que está grávida, né? Está em proteção, não pode ser mandado embora. Galera, isso é muito comum. Tem muita ação, né, requerendo a reintegração ou a indenização da empregada mandada embora gestante. Sei lá, no escritório já deve ter feito umas 10. Né, e advogava também para a empresa, também fazia bastante. Qual é a discussão? Né? Muitas vezes a empresa não sabe, acontece, né? Tem a má vontade, tem o mau empregador que não quer respeitar, tem. E muitas vezes a empresa não sabe, né? E às vezes nem a empregada não sabe, né? Ainda tem empregados que foram mandados embora, futuramente descobrem. Exatamente. Então, às vezes o empregado não sabe, né? A empresa também não sabe. Na justiça, pouco importa se sabe ou não, né? Se a empregada informar depois que ela foi mandada embora para a empresa deve readmiti-la, certo? Porque ela tem direito a um emprego. Então, se você é empregada, descobre que está grávida, depois que foi mandada embora, né? E, obviamente, foi mandada embora grávida já, você tem que fazer o quê? Você informa a empresa. Manda um telegrama, manda um e-mail, fala assim, ó, descobri que estou grávida, né? E aí, o correto é a empresa readmitir, ok? Ela tem direito ao emprego. Vejo isso de perto, né? Então, é isso mesmo. O correto é fazer isso, readmitir. Se a empresa não fizer readmitir, ela tem que ser recontratada, muito bem. Se a empresa não fizer, vi caso de 3 dias depois da demissão, pode ser 3, pode ser 10, a estabilidade é até, né, como é que está lá no ADCT, 5 meses após o parto, né? Não importa ela descobrir, informou, a empresa tem que readmitir, porque ela tem direito à estabilidade. Se a empregada não for readmitida, ela vai para a justiça e entra com uma ação e pede a sua reintegração. Então, o juiz determina, né, obriga a empresa a readmitir. Ok? Prazo para retorno, se não me engano, é de 2 anos. Não sei de prazo para retorno de 2 anos, não. Para mim, o prazo para retorno é até o final da estabilidade. Ou eu não entendi a sua pergunta, meu amigão. Reintegração. Então, ele entra na justiça, ou ela entra na justiça, melhor dizendo, e pede a sua reintegração. Na prática, né, existe um entendimento, né, que o juiz ele pergunta para a empresa, né, se pode reintegrar ou não, porque nem sempre a reintegração vai ser possível, mas o direito é a reintegração. Por quê? Imagina uma empregada doméstica que só tem uma família para ela trabalhar, aí foi mandado embora, às vezes, numa situação de conflito. Manter essa empregada doméstica lá talvez vai gerar mais problema. E aí o juiz, o entendimento é que o juiz pode, se ele entender que é o caso, substituir a reintegração pela indenização correspondente. Numa pequena família, numa pequena empresa, talvez a melhor seja a indenização e não a reintegração, justamente por essa situação, né, de conflito entre empregado e empregador. Né, não sabe qual foi o motivo, né, por que a pessoa foi mandada embora, se existia, né, uma perda de confiança ou qualquer coisa nesse sentido. Ok?
Agora, para grandes empresas, bancos, né, que a pessoa tem vários locais que pode trabalhar, aí o juiz manda reintegrar, né, muitas vezes direto, às vezes inclusive sem perguntar, manda reintegrar. Porque aí, se tá mal no setor, vai para outro, né, porque tem 1.000 empregados, então tem outro lugar que ela pode trabalhar, né, manda reintegrar, certo? O que acontece, que eu já vi, né, e que é muito importante também tomar cuidado. Às vezes a empregada ela foi mandada embora, né, e ela não quer voltar. Não quer cuidar do filho, né? Não quer voltar. E aí, faz o quê? Né? Não tem o que fazer, né? O certo é pedir a reintegração. Eu já vi orientação de advogado, né? Quando estava advogando para a empresa, e aí a empregada contou isso na hora da audiência. A empregada falou assim: tô grávida de tantos meses, mas eu não quero voltar. Aí ele falou: então fique em casa, o advogado falando, né? Pelo menos foi o que a mulher disse, né? Mas é possível, é razoável. Fique em casa, depois que você tiver o filho, você vem e a gente entra na justiça. Já vi isso e já vi perder. Por quê? Porque o direito é da reintegração no período. Se você não informou a empresa e não voltou para trabalhar, não há que se falar em reintegração e não há que se falar em indenização. Então não existe direito à indenização, existe direito à reintegração. Se não for possível, tem que justificar, provar, falar, né? Você pode até falar, ó, eu tenho direito à reintegração, mas eu acho que não dá por isso, por aquilo. Você, como empregado, pode falar isso para o juiz, mas ele que vai decidir. Se não for possível, ele, né? O entendimento é que cabe a ele decidir. Ele converte a indenização em reintegração. Então, se você é empregada, né, foi mandado embora, ou pediu demissão, hein, né, sem saber que estava grávida, também pode pedir, ó, não sabia, né, tá em erro, você tem direito a voltar, não a receber indenização. Cuidado com isso, tá? Isso é muito comum. Uma coisa pessoal, vamos lá, uma coisa é a estabilidade, outra coisa é a licença, né? A coisa é feita para ficar tudo junto, né? Ou seja, você tem 5 meses para voltar. Teoricamente, você só pede licença quando, né, você vai para o parto. Então, você fica dentro do período de licença, estável. Isso é a ideia do legislador. Mas às vezes a empresa, a gestante sai antes, né? Mas aí é por atestado médico. Então tem que ver isso, tá? Tecnicamente, juridicamente, uma coisa é licença, outra coisa é estabilidade. Certo? Normalmente, a licença está dentro da estabilidade, mas não necessariamente. Isso aí, vamos lá, deixa eu ver as perguntas aqui. Então, a estabilidade dura 1 mês após a licença da maternidade, né? Não entendi a pergunta. Estabilidade de 120 dias, a partir de quando ela dá entrada no pedido do INSS, né? De quando for deferida. O funcionário tem que devolver tudo que recebeu, né? Teoricamente, sim, mas aí eu nunca vi. Né? Se fosse advogado dele, dizia que. Mas devolver como assim? Se o juiz não. Eu não entendi a pergunta, Ana Maria. O funcionário tem que devolver? Então você é funcionário. Você foi reintegrado. Então não tem que devolver, você vai receber pelo seu trabalho. Você tem direito a um trabalho. Então, como você teria que devolver? Teria que devolver se você receber sem trabalhar. Né? Quando você não trabalha, porque o juiz converteu, né, a reintegração, indenização, aí você recebe sem trabalhar, mas aí é uma exceção. Ok? Não sei se eu entendi a sua pergunta. Se quiser mandar áudio, talvez seja melhor. Professor, se ela reintegra nesse período e sofre o aborto após o afastamento da licença médica, pode mandar embora? Oi? Oi. Aconteceu comigo. A pessoa foi mandada embora, ela pediu para ser mandada embora, fez um acordo, e depois descobriu 2 meses depois que estava grávida. Aí ela colocou na justiça, aí teve que fazer reintegração. Aí ela reintegrou, mas só que eu havia falado que ela deveria ter devolvido o que ela recebeu. Ela recebeu os 40%, ela só não recebeu esse desemprego, porque na época ela não teria direito. Entendi. Aí passou. Não? Pode falar. Aí passou 1 ano e meio, ela foi e pediu, né, para sair mesmo, que a mãe dela está com câncer, enfim. Quando eu fui fazer a rescisão dela, eu não consegui. Por quê? Porque fica dentro do fundo de garantia, dentro da Caixa Econômica, no GRF, aquela rescisão dela, entendeu? Porque o rapaz da Caixa me falou que quando existe reintegração, o funcionário ele tem que ir na Caixa, na hora, informar a reintegração, devolver aquele dinheiro que ela recebeu,
que é o saldo, né? O saldo do fundo de garantia, mais os 40. Mas não vai, né? É assim, teoricamente sim, né? Se houve a reintegração, é como se você anulasse, né, Anulasse tudo aquele que você ato, recebeu. exatamente. E aí, consequentemente, ela teria que devolver. Na prática, não devolve. Aí a empresa teria que entrar com uma ação e a Caixa para obrigar ela a devolver. Eu e o empregador fomos na Caixa, ele na hora, ele pagou com juros e correção, e depois nós descontamos desse valor dela. Senão ela não poderia, eu não conseguiria fazer. Exatamente. Muito bem. Fez certo, né? Aí a gente vai para outra discussão. Você pode descontar do salário da funcionária sem autorização dela? Não, ela concordou. Ela concordou, claro. Ela poderia discutir esse Mas desconto, a né? Caixa Econômica, ela te dá todo o processo da reintegração. Sim, sim. É uma forma, um outro processo administrativo que a própria Caixa faz e leva de 30 a 60 dias para que a conta dela fique disponível. A conta dela, no ato que é feito esse processo, a Caixa Econômica bloqueia do Fundo de Garantia. Entendi. Essa é uma questão para pessoal que você trabalha em DP, né? Provavelmente da empresa sofre muito isso, sofre muito isso. Muitas vezes a lei tem a previsão e a prática não. Obrigado, Ana, por compartilhar essa experiência, bem interessante. Às vezes tem uma previsão legal que a prática você para implantar isso é bem complicado. Veja aí o exemplo, né? A empregada teve a reintegração, mas e como é que fica o dinheiro, né? Teria que devolver. Assim, sinceramente, eu sei que às vezes o jeito que a Caixa exige não é o jeito mais fácil de fazer, ou às vezes não é nem o correto. Talvez vocês poderiam, né, ao invés de devolver o dinheiro para a Caixa, entrar com uma ação contra a Caixa, eu, advogado da empresa, mandado de segurança contra a Caixa, dizendo, eu não sou obrigado a descontar o dinheiro da funcionária ou ainda antecipar o dinheiro, que você fez isso, né, e para depois descontar. Isso é o problema da Caixa. Se a Caixa quiser, cobre dela, né? Não sei se vale a pena fazer isso, vale a pena contratar um advogado para entrar na justiça para brigar com a Caixa, para obrigar ela a liberar o depósito da FGTS, porque você discorda do procedimento? É outra discussão, né? Às vezes a gente sucumbe, né? Aceita, né, o que é implantado pela Caixa, o que é implantado pelo Banco do Brasil, para não entrar em discussão. Mas eu acho, né, assim, numa análise do que eu conheço, que caberia uma discussão contra a Caixa, porque quem sacou foi a empregada, não foi o empregador. Então você não pode obrigar o empregador a devolver. Né? Eu sei que no caso concreto talvez foi mais fácil resolver dessa forma, até porque no seu caso concreto a empregada aceitou devolver, então ficou tudo certo. Ela devolveu, o dinheiro está lá, ela vai sacar depois, né? A empresa só antecipou, na verdade, o dinheiro e resolveu o problema. Mas eu discordo, né? Eu acho que deveria ou poderia, né? Se vale a pena, no caso concreto é outra coisa. Entrar contra a Caixa para quê? Para que ela, né, entendesse que a culpa não é da empresa e, portanto, a empresa não tem que fazer isso e, portanto, ela tem que liberar o depósito, né, o FGTS da empregada. Aí é outra discussão, tá? Mas o direito é assim, pessoal. Assim, o direito é bonito, é rico, porque não é matemática, né? Você pode, uma vez conhecido o direito, discuti-lo, né? Principalmente a sua aplicação, o seu caso concreto. Isso é uma coisa. Outra coisa é se vale a pena no caso concreto discutir. Muitas vezes você deixa para lá, fala, essa porra tá errada, mas eu vou deixar para lá porque não vale a pena. Às vezes o valor é baixo, né? Vai ter que contratar um advogado, vai ter o risco, né? Porque às vezes é um entendimento seu que o juiz pode não compartilhar e você pode inclusive perder, né? A não ser que seja uma coisa pacífica, que já tenha casos iguais, que a jurisprudência já decidiu, pode ser uma tese que você pode inclusive perder, né? Então é muito complicado. Em relação ao aborto, isso foi muito discutido há um tempo atrás. Inclusive foi feita uma inclusão, né, uma alteração na lei, na CLT, justamente para tratar essas hipóteses, né, de aborto, para tratar as hipóteses, né, dessa situação. Então está aqui, ó, artigo 395, recentemente mudado, né, em 2017, vai justamente falar sobre isso. Em caso de aborto não criminoso, comprovado por atestado médico, a mulher terá direito a repouso, né, terá um repouso remunerado de 2 semanas, ficando assegurado o direito a retornar à função que ocupava em seu afastamento. Né? Então, o aborto vai dar, né, após, óbvio, o aborto, 2 semanas de licença remunerada. Não vai ter a estabilidade total, né,
Aí não sei se era só a dúvida, tá bom? Deixa eu ver se ficou mais alguma coisa aqui. Porque o exemplo da Ana, a obrigação seria do empregador devolver para a Caixa. Não concordo porque a obrigação é do empregador. A obrigação é da empregada, né? Vamos lá. A empregada foi mandada embora, sem justa causa. Sacou os 40%, sacou o fundo dela e os 40%, certo? Pelo que eu entendi, a Ana falou que ela foi reintegrada. E a Caixa falou que nesse processo de reintegração, os 40% tinha que ter sido depositado de volta. Por que a empresa tem que depositar, sendo que foi a empregada que sacou? E ela sacou de forma legal, porque a época era devido. Quem teria que devolver era a empregada. Não é isso? O empregado. Certo? Não falei errado, Ana? Por isso a minha discussão. Não a empresa. É o funcionário. A empresa, ela só agilizou. Ela só Por isso, ajudou. Então, ela só agilizou, mas a obrigação é do funcionário. E se receber auxílio-desemprego, também tem que devolver. Porque o rapaz da Caixa, ele fala que ele alega o quê? Que é dinheiro deles. mas vamos lá, Ana. Vamos imaginar que a empregada não sabia que estava grávida, certo? E Não, aí foi o ela caso. gastou o dinheiro. Então, mas Comprou as coisas do bebê lá, fez o quarto. E aí, ela fez de má fé? Não. Então, você é obrigado a repetir, devolver, né? Repetir a devolver. Né? Eu não concordo. Se vale a pena brigar, é outra discussão que a gente acabou de falar. Certo? E aí, depois de um mês ou dois, pode ser que a menstruação tenha atrasado, tem mulher que tem problema com isso. Aí ela realmente descobriu que estava grávida. Ela já tinha gastado dinheiro. E aí, ela é obrigada a devolver? Né? Sim, não, dá para trabalhar, dá para discutir isso, né? É um caso fortuito, né? exatamente. Não existe má fé dela. Daria para discutir se vale a pena ou não, é outra história. Não sei, O caso dela foi assim. né? É, Porque ela não teve culpa. Ela não agiu de má fé. Ela nem sabia que ela estava grávida. Descobriu depois, é. tá? Mas assim, jamais, né, deixe de ter suas opiniões jurídicas, porque nem sempre, ninguém está com a razão, né? Aliás, nem sempre a pessoa está com a razão. Existe divergência. Existem 11 ministros, né? Falta um aqui. Falta 11 ministros lá no STF. Às vezes o julgamento é 6-5. Você pode dizer que os outros 5 que decidiram de um jeito estão errados, né? São burros, não entendem? Não, claro que não. É possível a interpretação. É claro que às vezes a interpretação ela é mais voltada para um lado, aí o julgamento é por unanimidade. Né, às vezes quando a lei não cabe interpretação, porque a lei já traz ali a discussão, né, ou traz a regra clara, mas quando há interpretação, ou quando não tem previsão legal, como esse caso aí que não tem previsão legal, eu acho que cabe sim a discussão e tem bastante fundamento para isso. Tá? Não sei se ficou claro aí, fechamos esse assunto. Vamos lá. Que mais, né? Então, pessoal, né, esse direito aí, né, à estabilidade, não se confunde com a licença maternidade, tá? Estabilidade é não poder ser mandado embora, isso é uma coisa. Outra coisa é receber um valor, né, uma licença, não é isso? Durante o período que você está afastado, certo? São coisas diferentes. Então, a empregada, né, vai se afastar, ela vai tirar uma licença remunerada, que é a licença remunerada aí que você conhece, né? Então, a licença remunerada para quê? Para que a empregada possa, né, se afastar do trabalho e continuar recebendo, certo? Licença remunerada. Tem uma lei, que é a Lei 11.770 de 2018, ampliou a licença maternidade, né, de 120 dias para 180 dias. Mas aí, né, isso acontece, né, ou beneficia o funcionário público federal. Né? Na iniciativa privada, né, você tem ali, a partir de 2010, né, a possibilidade da empresa fazer isso como incentivo. Então, a empresa que escolhe, né, adotar esse sistema e dar esse incentivo para os empregados. Não é obrigatório, ok? Certo? Essa licença maior. A regra geral também seriam 120 dias, né? 120 dias que é obrigatório, ok? Então, tudo isso que eu estou falando aqui, na verdade, é o trabalho de vocês, né? Estou só traçando aqui alguns aspectos que eu acho importante, tá? Durante essa licença, a gestante terá direito ao salário integral, né? E
quando fixo, e quando variável, uma média, né? Igual a média dos últimos 6 meses. Igual acontece com, né, quando a pessoa recebe comissão, por exemplo. Ela vai receber uma média do salário. Ok? 391, 391A, né? Ali vão tratar desses assuntos aí. 392 em diante. Tá? Esse é o seu trabalho, não vamos avançar muito, que eu quero que você pesquise. Vamos passar para outro tipo de contrato de trabalho, também importante, também recentemente sofreu mudanças e regulamentação, cai bastante em prova, né? Empregada doméstica. Você tem agora, né, uma lei nova, né, recente, que é a Lei Complementar 150 de 2015, né, que veio resolver, né, consignar diversos problemas e discussões que tinha sobre o empregado doméstico. Primeiro, se os direitos eram iguais. Segundo, quem era empregado doméstico, né, o que caracterizava, o empregado doméstico. Tudo isso foi, né, teoricamente, resolvido por essa lei que é relativamente recente. Tá? Então, a Lei Complementar do 150 de 2015 vai dispor, né, sobre o contrato de trabalho do doméstico, certo? Essa lei, né, diz, né, define, considera empregado doméstico aquele que presta serviço de forma contínua, aí, né, o requisito é o mesmo lá né, da habitualidade, subordinada, aí também se equipara ao outro empregado, né, não doméstico, onerosa, também o mesmo requisito, pessoal, até aqui tudo igual, né? A pessoa, aí começa a mudar. A pessoa, né, pessoal e de finalidade não lucrativa, certo? Aí muda, né? Porque é quando você trabalha para uma pessoa ou para uma família. Ou seja, uma característica, né? Uma distinção, né, do trabalho doméstico é para quem ele presta serviço. Ele presta serviço, né, para a pessoa ou para a família de finalidade não lucrativa. Tá? Isso aqui é importante. Por quê? Porque isso vai diferenciar, né, o empregado doméstico normal. Não lucrativa. Pessoa ou família de finalidade não lucrativa. No âmbito da residência destas, por mais de 2 dias por semana. Então, o segundo requisito aqui é mais de 2 dias. Mais de 2 é o quê? 3 dias, né? Mais de 2 é 3 dias, né? Se fosse 2 dias ou mais, né? Igual mais. Não, aqui é mais de 2, ou seja, maior que 2, ou seja, 3 dias, tá? Mais de 2 dias por semana. Isso era uma discussão do cacete, cada tribunal entendia um jeito, tem tribunal que entendia que era 2, tem tribunal que entendia que era 3, tem até 4 eu já vi, né? Isso foi pacificado. Então, o empregado doméstico, ele presta serviço para a pessoa família, né, de natureza não lucrativa, no âmbito da residência desta, por mais de 2 dias. E, além dos outros requisitos que você já estudou lá do shopping, né, também vão estar presentes. Tá? Então, destaco isso para você. Lembra do trabalho do menor, né? Você fez? Pode ser doméstico? Não, né? Tá aqui, ó, parágrafo único do artigo 1º. É vedada a contratação do menor de 18 anos para o desempenho de trabalho doméstico, né? Tá aí expressamente previsto. Né? A carga horária é a mesma do trabalhador normal, né? Não excederá a 8 horas diárias, segundo, e 44 horas semanais. A remuneração também vai ter o adicional de 50% na hora extra, também é normal ao trabalhador, né, não doméstico, também não há novidades, né. O salário, né, por hora vai ter abaixo de 220, também é a mesma coisa, né, do outro. Então, ele, na verdade, os direitos foram equiparados, né, ao trabalhador normal. Deixa eu ver o que mais tem para destacar para você, né, da lei de empregada doméstica. Considera-se o trabalho em regime de tempo parcial aquele cuja duração não exceda 25 horas, né? Também é a mesma coisa que o trabalhador normal, não há novidade aqui, não há diferença. E é na modalidade de regime parcial,
após o período de 12, né, meses de vigência, o empregado terá direito a férias proporcionais, né? Então, vamos lá. Se você trabalha menos, né, de 25 horas por semana, você é um trabalhador em regime parcial. Qual a importância de eu saber isso, né? A importância é que isso vai ter reflexo no contrato de trabalho, como, por exemplo, né, as suas férias, né? As suas férias vão ser proporcionais ao tempo que você trabalha. Então, o empregado doméstico que trabalha 16 horas por dia, né, por semana, perdão, de 16 a 20 horas, vai ter 22, né, vamos de novo, de 16 horas, não, na modalidade, vamos ler o parágrafo, senão vai ficar, né, você não vai entender. Na modalidade do regime de tempo parcial, após 12 meses de vigência, né, é o período aquisitivo das férias, o empregado terá direito às férias na seguinte proporção: 18 dias para a duração de trabalho semanal superior a 22 horas e até 25 horas. 16 dias, que eu tinha pegado aleatório, mas aí ficou ruim de entender, para a duração de trabalho semanal superior a 20 horas e até 22 horas. Então tem uma escalinha aqui, né? Não vou ler tudo, depois você, né, vai ler. O objetivo é tentar explicar aqui o que tem de diferente. Você vai ler com tranquilidade. Posso contratar, né, o doméstico por prazo determinado. O que é contrato de trabalho por prazo determinado? Né? Regra geral, o trabalhador seletista tem um contrato de trabalho por prazo indeterminado, não é isso? O contrato de trabalho foi feito para durar. Excepcionalmente, eu posso contratar ele por prazo determinado, ou seja, início e fim. Então, tem espécies de contrato de trabalho por prazo determinado, como, por exemplo, contrato de experiência. Então, a Lei Complementar 150 autoriza, né, permite, diz que é facultado o contrato de trabalho doméstico também por prazo determinado. Né, contrato de experiência, e 2, para atender motivos, né, transitórios, exatamente igual ao empregado não doméstico, empregado urbano. Nada, né, que mudou. Artigo 5º, né, contrato de experiência não poderá exceder 90 dias. Mesma coisa, né, do que o outro, prorrogável por uma vez. Parágrafo único. Então, muita coisa que a gente está vendo aqui é exatamente igual o que está na CLT. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa para destacar aqui para você. Posso trabalhar em regime de escala 236? Doméstico? Posso, né? É facultado às partes, mediante acordo escrito entre essas, estabelecer horário de trabalho de 12 por 36, né? Também nada demais. Empregado doméstico, artigo 11, né, que viaja, vai ter 25% de remuneração a mais, também é a mesma coisa da CLT, que a gente vai ver, inclusive. Obrigatório agora, isso é interessante, hein? Antigamente não era. O registro de ponto, né, do empregado doméstico, ainda que por meio manual, isso é novidade, tá? Então, antigamente o empregado doméstico era liberado, né? Você não precisava manter esse controle de ponto, né? Então, folha de ponto, hora de entrada, hora de saída, né? Ou cartãozinho, ou biométrico, agora tá lá, né? Obrigatório controle de ponto. Obrigatória a concessão do intervalo, né? De no mínimo 1 hora e no máximo 2 horas, exatamente igual ao empregado normal. Permitindo, por acordo entre empregador e empregado, sua redução para 30 minutos. Isso aqui é bem legal, né? Redução por 30 minutos, mas tem que conceder. Tá? Deixa eu te ver se tem mais alguma coisa para falar. Tem trabalho noturno para o empregado doméstico também, artigo 14, mesma coisa, né? De 22 horas às 5 da manhã, considera-se trabalho noturno. O trabalho noturno dá o direito a uma hora, né, um tempo de hora menor, ou seja, a cada 52 minutos e 30 segundos equivale a 1 hora, e a remuneração também tem que ser acrescida de 20%. A hora noturna é mais cara que a hora diurna, tá bom? Também já, né, vamos ver isso, horário noturno, acho que a gente não viu ainda, não lembro, tem que olhar aqui nas minhas anotações. Empregado doméstico tem férias? Tem, né? Normal. Empregado doméstico tem descanso semanal remunerado? Tem, né? DSR. É devido ao empregado doméstico, descanso semanal remunerado no mínimo de 24 horas consecutivas, preferencialmente aos domingos, além de descanso, né? Além do descanso remunerado dos feriados. Ok? O empregado doméstico hoje, né, está totalmente aí equiparado ao empregado normal, né? O empregado não doméstico.
certo? Isso é muito, muito justo, né? Muito, muito bonito. Tem gente que, quando foi fazer essa lei, né, existia uma parte da sociedade que era contra, né, dizia que isso ia gerar muito desemprego, né, que o empregado doméstico ia ter muitos direitos. Só que se a gente for olhar para os países mais desenvolvidos, né, países europeus e países, próprios Estados Unidos, não é comum você ter um empregado doméstico. O empregado doméstico é só para quem é muito rico, né? O trabalhador de classe média, né, né, no geral, a maioria da população não tem empregado doméstico. Porque é muito caro você ter um empregado, né? Deveria ser muito caro, deveria ser, né, uma coisa fora da realidade. E isso defende, né, quem não concorda com isso, que as pessoas têm que ter outros trabalhos, né? Existe uma questão de, né, entender que o trabalho doméstico não é tão digno, vamos dizer, tem discussão isso, né? Como um trabalho normal, que você inferioriza a pessoa, né? Que não é um trabalho que a pessoa pode crescer, né? Então, um trabalhador que está numa indústria pode crescer, subir na carreira, estudar, né? Isso não vai acontecer com o empregado doméstico. Por a gente ser um país mais pobre, né, por a gente ser um país de muito desempregado, né, a gente acabou usando essa mão de obra para poder fazer os serviços domésticos, coisa que isso não vai acontecer em outros países. Lá, você quer alguém que corte o seu jardim, né? Nos Estados Unidos você vê muito esse filme, né? Você paga lá alguém para ir lá cortar o seu jardim. Você quer alguém que faça, né, uma lavagem nas suas roupas, né, coisa, ou passar, ela vai lá e passa e acabou, ela vai embora, né? Não é aquela coisa de estar à disposição como está aqui. Isso para mim é um desvirtuamento, né? Ou é um resultado da nossa sociedade, né? Que é desigual, da nossa sociedade, né? Que tem muito desempregado, entre outras coisas. Então tem gente que ficou feliz, né? Favorável a esse aumento de direitos domésticos, porque, né, permite aí que eles, né, possam fazer outra coisa. O problema é, tá bom, aí a pessoa não vai ser empregada doméstica, ela vai fazer o quê, né? Ela tem que estudar e não só estudar, tem que ter empregos para elas, para essas pessoas, né? Essa é uma outra discussão, tá? E aí tem gente que diz, né, defende que isso fez com que muita gente que tinha era empregado doméstico agora é diarista, que tem menos, né, direitos, né? Não sei se você já pensou nisso, já ouviu falar sobre isso e tem alguma opinião sobre isso. Tá? As hipóteses de justa causa são as mesmas. Não tem mais nada para destacar para você, não, empregado doméstico. Né? Tem umas hipóteses de justa causa específicas, né? De maus tratos, isso é interessante. Então, se você for comparar, né, as hipóteses de justa causa doméstico com as hipóteses de justa causa, né, do trabalhador normal, tem linhas aqui que são só dos domésticos. Né? Olha só. Considera-se justa causa, para efeitos dessa lei, a submissão de maus tratos de idoso, de enfermo, de pessoas com deficiência ou criança sob cuidado direto ou indireto do empregado. Isso aqui só é doméstico, né? Essa hipótese de justa causa. Práticas de ato de improbidade. Empregado, né, não doméstico, urbano, também tem essa justa causa. Incontinência de conduta ou mau procedimento, também tem essa justa causa. Condenação criminal, também tem, né? Desídia no desempenho das funções, é a mesma coisa. Embriaguez habitual no serviço, mesma coisa. Ato de disciplina ou subordinação, mesma coisa. Depois a gente vai falar, tá? Mais à frente sobre a justa causa, e a gente vai explicar cada uma dessas aqui com mais detalhes. Só estou agora destacando o que é do doméstico. Abandono de emprego, né? Também tem. Ato lesivo à honra, boa fama, ofensas físicas é a mesma justa causa, né? Prática de jogos azar, a mesma justa causa. Tá? Então, existe aqui de diferente, né, para o empregado doméstico, o inciso 1, que fala sobre a prática de maus tratos para idosos, crianças. Né? Isso aí é bem interessante. Tá? Vamos pensar aqui, o que diferencia uma empregada doméstica, né, de uma diarista? A doméstica ela tem continuidade, não é isso? Trabalha mais de 2 vezes por semana, né, para pessoa física ou família, certo? E a diarista é eventual, vai quando você chama, né? Pode ser que ela vá uma semana, uma vez na semana, até 2, considera-se diarista que é eventual. Já até critiquei isso para você, né? Para mim, o fato de uma vez na semana, para mim, não deixa, né? Faz com que seja habitual. Né? Eu sou professor na faculdade, dou aula uma vez por semana. Isso não é habitual? Ao meu sentir, né? Literalmente falando. Mas a lei, né, diz que não. A lei diz que a habitualidade, né, acontece a partir do 2º dia por semana. Ok? A empregada doméstica faz serviço de caráter diário, né? Lava a louça, cozinha, cuida da casa. E normalmente a diarista faz um serviço específico. Né? Não necessariamente. Isso aqui
mais teórico. Certo? Já falamos, trabalho doméstico, né, os dias aí dá mais de 2 dias e o outro é eventual. Os direitos são os mesmos, já comentei todos eles, né, trazidos aí pela Lei Complementar 150 de 2000. Alguma dúvida? Existe um outro trabalhador especial? Alguma dúvida? Obrigado pela resposta. A princípio, não. É o empregado rural. Já ouviu falar do empregado rural? É um outro trabalhador que tem trabalho. Existe uma lei, que é a lei antiga, inclusive, né, 5889, que vai regulamentar, né, o trabalhador rural. Segundo essa lei, quem é trabalhador rural? É toda pessoa física, né, que em propriedade rural ou prédio rústico presta serviços de natureza não eventual ao empregador rural sob dependências e mediante salário, né? Então, o que vai caracterizar o empregado rural, né? Pessoa física, mesma coisa que outro empregado, né? Pessoalidade, né? Que em propriedade rural ou prédio rústico. Então, o que vai trabalhar, né? O que vai caracterizar, né? O empregado rural é trabalhar em propriedade rural ou prédio rústico. Os outros elementos são iguais, né? Dependência, não eventualidade, né? Aí são requisitos de qualquer relação de emprego. O que vai caracterizar o trabalhador rural são estes, ok? O que a gente tem aí que falar para você, né? Ou quais são as peculiaridades, né, do empregado rural? Primeira peculiaridade, o aviso prévio. O aviso prévio do empregador rural, ele tem, né, o direito à redução de 1 hora por semana, né? Então você tem uma peculiaridade, vou colocar aqui para você. Aviso prévio do rural, quando notificado pelo empregador, o aviso prévio tem direito à redução de 1 dia por semana, perdão, né, para buscar novo emprego. É diferente, né, do que acontece com, né, o trabalhador normal, que vão ser 7 dias, não é isso? Deixa eu achar aqui na CLT, né? O aviso prévio, para falar para você. É 7 dias corrido ou sai 2 horas, chega 2 horas Tá, mas você sabe depois? qual artigo qual é? O Qual o artigo artigo? não. É isso que eu quero saber, o artigo. 7 dias corridos, ok, né? Ou 2 horas. Na prática, né, você, quando recebe aviso prévio, tem que assinar, né, lá uma carta, optar, né, se vai sair 2 horas ou se vai ficar os 7 dias. Depois eu vou procurar o artigo aqui e te falo. Tá? Mas obrigado, de qualquer forma, pela informação. Né? E é diferente, né? Perceba aí que é diferente. Perceba que aqui não é 1 dia por semana, né? Não é por hora, não existe essa possibilidade de horas, não existe a possibilidade de horas como a gente viu, né? Ou jogar tudo para o final, como acontece com o empregador, né, urbano, né? Como acontece com o empregador urbano, ok? Essa é a primeira diferença. A segunda diferença, né, será em relação à jornada, né, de trabalho, né? A jornada de trabalho em relação ao seu repouso. Como é que é o repouso, né, ou o intervalo de jornada do empregador urbano? Né? De 1 até 2 horas. A gente viu isso. No caso do empregador doméstico, pode ser reduzido para 30 minutos. Olha só o que diz a lei em relação ao rural. O intervalo de jornada será dado de acordo com os usos e costumes da região, não sendo, porém, inferior a 1 hora da jornada superior a 6 horas. Então, se você naquele local for meia hora, ok. Se naquele local for 2 horas, ok. Né? A lei permite, né, a flexibilização conforme os usos e costumes. Se não, aplica a regra normal. Ok? Trabalho noturno também é diferenciado. Né? O trabalho noturno do rural, né, você vai ter que saber se ele trabalha, né, com pecuária ou se ele trabalha com agricultura. Né? O trabalho noturno rural, né, ele vai ser da seguinte maneira. Né? Para aquele que trabalha com agricultura, né, na lavoura, o horário de trabalho, né, eu vou colocar aqui para você, lavoura, o horário noturno é
entre 21 horas e 5 horas da manhã do dia seguinte. Para quem trabalha com pecuária, o horário vai ser noturno, vai ser entre 20 horas e 4 horas da manhã do dia seguinte. Certo? Então, há uma antecipação do início, né, do horário noturno. Para ambos, eu conto a hora normal, a hora cheia. Porque você tem que lembrar que no urbano, né, na verdade, você tem 7 horas de horário noturno, que, como você conta 52 minutos e 30 segundos, no final das contas você trabalha 7 e ganha 8. Né? Por quê? Por causa do horário noturno ser diferenciado. Aqui não tem isso. Aqui a hora é conta é cheia. E o período, né, desse horário noturno vai ser de 21 a 5 horas para lavoura e pecuária de 20 às 4 horas, ok? Também possui um adicional, né? Exatamente igual o trabalhador urbano. O adicional de 25%, né? De adicional. Então, trabalhou em horário noturno, vai ter o direito adicional aí normalmente, tá? Posso ter salário utilidade, né? Alguém sabe o que é salário utilidade? Receber moradia, receber alimentação como forma de pagamento de salário? Posso, né? Só tem um limite, né? Limite de 25% para moradia e 20% para moradia e 20% para a alimentação, ok? Até aqui alguma dúvida? Outro tipo de trabalhador, né, ou de contrato de trabalho, né, de contrato diferenciado, né, na verdade, é um contrato diferenciado. Valeu. Sócio ou diretor de empresa, né? O que acontece? O sócio ou diretor de empresa, né, ele pode ser empregado, não há nenhum impedimento, ele pode ser empregado, né, ou normal, e esse empregado ele vai ser eleito para se tornar um sócio ou diretor de empresa. Uma vez que ele se torne sócio ou diretor de empresa, né, o seu contrato de trabalho vai ficar suspenso, né? Ou seja, fica paradinho ali. Por quê? Porque ele vai ter uma outra relação jurídica com a empresa, certo? Então, existe uma cessação temporária dos serviços prestados, né, para criar um outro vínculo, né, com a empresa. Porque entende-se que há uma incompatibilidade entre a figura do diretor e do empregado, né? O diretor, né, é uma pessoa que vai desempenhar, né, a função do chefe, a função do dono, né, que vai muitas vezes, né, em contraponto, né, aos interesses dos empregados, né, dos sindicatos, tá? Então, normalmente faz-se isso, né, suspende o contrato de trabalho desse sócio ou diretor de empresa, ok? Fechamos aqui agora, né, o conceito, né, ou esses conceitos relativos a esses tipos especiais de contrato de trabalho, e vamos falar da figura do empregador, né? Você já viu quem é o empregado, né? Empregado é aquele que trabalha com subordinação, habitualidade, pessoalidade, né, onerosidade. E do outro lado da balança, né? Quem é o empregador? A lei traz alguma regulamentação, né? Sim, o artigo 2º vai definir para a gente quem é o empregador, né? Artigo 2º da CLT. Segundo a CLT, considera-se empregador a empresa individual ou coletiva, né? O que é empresa individual, né? É o empresário individual. Né? Hoje a gente tem a EIRELI, né? Empresa individual ou EIRELI, empresário individual ou EIRELI, né? Empresa individual é o empresário, pessoa física, exercendo atividade empresarial, e hoje a gente tem a EIRELI. E empresa coletiva, o que é? Sociedade, né? Empresa coletiva, sociedade. Que, assumindo os riscos da atividade, desse artigo que a gente traz aqui, aquele requisito da alteridade que a gente comentou, não é isso? Que, assumindo os riscos da atividade, admite, assalaria e dirige a prestação de serviço. Equipara-se a empregador, para efeitos exclusivos da relação de emprego, os profissionais liberais. Ou seja, eu preciso ser empresário, né, ou sociedade empresária, lá nos termos do artigo 966, né, do Código Civil, ou 981,
Não, né? Eu posso ser profissional liberal, que para quem estuda direito empresarial sabe que profissional liberal e empresário são coisas diferentes, né? O profissional liberal é aquele que não atua né, de forma a desenvolver uma atividade econômica organizada de produção e circulação de bens e serviços. O que faz o profissional liberal, né? Exerce uma profissão de natureza intelectual, artística, científica ou literária, né? Parágrafo único do artigo 966. O profissional liberal, né, ele não se confunde com o empresário ou com a sociedade empresária, porque ele tem uma atuação civil, né, ou ele é regulado, né, pelo direito civil. A sociedade simples, por exemplo, também não se confunde com a sociedade empresária, certo? Mas para fins trabalhistas, pouco importa. Pouco importa se é uma empresa, se é profissional liberal, se é uma sociedade empresária, se é uma sociedade simples. Todos eles, né, são igualmente considerados como empregadores. Da mesma forma que são as associações beneficentes, cooperativas, né? Então, essas distinções que vão ser importantes, por exemplo, no direito empresarial, né, não são importantes para fim de caracterização, né, de empregador. Então, você pode ser, né, profissional liberal, pode ser instituição beneficente, recreativa, instituição sem fim lucrativo, tanto faz. Admitir o empregador, né, vai ser considerado empregado. Ok? Vamos lá, né, continuar a analisar o artigo 2º da CLT. Só um minuto. Continuando, né? Aqui importante, né? Porque teve alterações recentes em 2017 com a reforma, né? Você já fez o trabalho da reforma trabalhista, né? Parágrafo 2º importante. Por quê? Porque teve mudança. O parágrafo 2º foi alterado com a reforma trabalhista. Olha como é que está o parágrafo 2º, né? Sempre que uma ou mais empresas, tendo embora cada uma delas, né, personalidade jurídica própria, estiver sob a direção, controle ou administração de outra, ou ainda, quando mesmo guardando cada uma a sua autonomia, integram um grupo econômico, serão responsáveis solidariamente pelas obrigações decorrentes da relação de emprego. Então, o que traz para a gente aqui o parágrafo 2º do artigo 2º? Né, a definição de grupo econômico. É importante saber o que é grupo econômico? Sim. Por quê? Porque as empresas que pertencem a um grupo econômico vão responder pelas verbas trabalhistas. É muito importante, né? Às vezes você trabalha para uma empresa, né, existe uma outra empresa, e na outra empresa que está o dinheiro, na outra empresa que tem as verbas, na outra empresa que está os contratos, na outra empresa que sai os faturamentos, e você está registrado em outra. Às vezes por questões tributárias, né? Porque aqui uma empresa está no Simples, paga menos tributos, entre outras razões. Então, se você for mover uma ação contra a empresa, não basta você mover contra a empresa que te contratou. Né? O ideal é você colocar todas no grupo, no polo pacífico da ação. Para quê? Para que na hora de receber, você consiga receber. Então, você precisa colocar as empresas que pertencem ao grupo econômico na sua petição inicial, imaginando que você vai fazer uma reclamação trabalhista. Você precisa abrir uma preliminar para dizer, ó, a empresa 2, né, a empresa A, a empresa B. A empresa B, né, está no polo. A empresa A não tem dúvida, ela é minha empregadora, está lá na minha carteira de trabalho, está lá no meu contra-cheque. Ela responde pelas dívidas trabalhistas. Agora eu coloquei a empresa B aqui no polo da ação trabalhista porque ela pertence ao grupo econômico, porque ela controla essa, né? É o caso de controle, a primeira hipótese da lei. Né? Então, a Itaú, né, Holding, né, Itaú SA, é controladora, né, da Itaú Capitalização, é controladora, né, da Itaú Seguros, é controladora da Itaú, né, sei lá o que, né? Então, se você trabalhar para essa aqui, né, no caso do Itaú, talvez você não precise se preocupar com isso, porque são todas empresas sólidas, né? Mas para empresas menores é importante, né, você configurar o grupo econômico, né? Então a gente pergunta lá para os clientes, né? Mas tinha mais algum CNPJ lá que você via? Né? A empresa usava mais algum outro nome, né? Para quê? Para ver se não é uma hipótese de grupo econômico. Eu preciso caracterizar esse grupo econômico, eu preciso abrir uma preliminar na petição inicial, eu preciso dizer que uma empresa controla a outra, eu preciso dizer que uma empresa, né, de alguma forma, né, mesmo tendo autonomia, era o mesmo gestor, por exemplo, é uma forma de provar, né? O João era o chefe daqui, o João era chefe da outra empresa. Então, isso é uma forma de demonstrar o grupo econômico. Por quê? Porque se for grupo econômico, todas as empresas que estão no polo respondem solidariamente. O que é uma responsabilidade solidária? É a mesma coisa que uma responsabilidade subsidiária? Você já sabe que não, né?
na responsabilidade solidária, todos respondem pela dívida, né, igualmente ao mesmo tempo. Então, se tem A e B no polo passivo, eu vou intimar A e B para pagar a ação, né, para cumprir a obrigação. Ambos vão pagar. Se A pagar, se B pagar, tanto faz. Ambos respondem ao mesmo tempo, igualmente, por toda a dívida. A responsabilidade subsidiária, perdão, é aquela que um responde primeiro e se o outro não pagar, outro responde. Então, a solidária é muito melhor, né, para o credor do que a responsabilidade que subsidiária, certo? Olha só que foda, né? O parágrafo terceiro. Isso foi, né, uma reforma para favorecer quem, né? É o empregado? Sabe que não, né? Uma reforma para favorecer o empregador, para favorecer as empresas. Olha só o parágrafo terceiro. Não se caracteriza grupo econômico a mera identidade de sócios, né? Ou seja, João é sócio da empresa A e João é sócio da empresa B. Isso por si só é suficiente para caracterizar o grupo econômico? Pela reforma, não. Antes da reforma era. Então, um dos argumentos que a gente fazia para dizer que é grupo econômico era aqui, ó, tanto é grupo econômico que tem o mesmo sócio, né? Isso por si só, né, foi mudado, né, foi dificultado. Sendo necessária para a configuração do grupo econômico a demonstração do interesse integrado, né, a efetiva comunhão de interesses e atuação conjunta das empresas integrantes. Então, olha a dificuldade, né? Você vai ter que demonstrar no processo que uma empresa ajudava a outra, que uma empresa fazia parte do processo produtivo e a outra fazia outra parte, né? Então, hoje, né, houve uma dificuldade, né, de você caracterizar o grupo econômico, né? Infelizmente, tá? Mas, né, é importante, né? No caso concreto, se você resolver atuar na área, seja como advogado, ou seja, né, na justiça, como magistrado, você vai se deparar muito sobre isso, né? Identificar se há ou não um grupo econômico. É uma, né, assim, tem uns temas que são repetidos, né? Que são mais recorrentes. Reconhecimento de vínculo de trabalho, pagamento de rescisão, pagamento de hora extra, grupo econômico, né, que vão se repetindo, vão, né, sendo comuns, são importantes aí, tá? Então dou um destaque para você. Além de eu falar de grupo econômico, né, ou quando eu falo de grupo econômico, eu tenho que pensar em sucessão empresarial, né? Tá, uma coisa, duas empresas respondendo pela dívida do empregador. E quando uma empresa sucede a outra, né? Quando há sucessão empresarial, o que é sucessão de empresas, né? A CLT também vai definir, né, ou vai falar sobre sucessão empresarial no artigo 10, né? Regra geral, a alteração, né, da estrutura jurídica da empresa não afeta os direitos dos empregados. Artigo 10, isso é CLT antiga. Né? Aí vem a CLT com a reforma e dá uma dificultada, né, na caracterização da sucessão empresarial. Olha só para você ver, né? Vamos ver agora. O que ocorreu na Telemar? Na Telemar houve uma sucessão empresarial, né? Você fala da compra, né, da Oi pela Telemar, é isso? Olha o artigo sucessão empresarial. O sócio retirante responde subsidiariamente pelas obrigações trabalhistas. Então, sucessão empresarial é a substituição de uma empresa por outra. Então, uma empresa, né, passa a responder pelas dívidas do outro. Mas, às vezes, né, eu vou ter a hipótese aqui do 10A, que inclusive foi uma mudança na reforma também. O sócio retirante responde. Quem que é o sócio retirante? Aquele que saiu, né? Responde subsidiariamente pelas obrigações trabalhistas da sociedade relativas ao período em que figurou como sócio, somente em ações ajuizadas até 2 anos depois de averbada a modificação do contrato, né, do contrato. Observada a seguinte ordem de preferência. Aqui é outra discussão, pessoal. Então, aqui é a sucessão empresarial não da empresa, né, como aconteceu com a Telemar, mas sim de sócio. Então, eu era sócio da empresa, sei lá, né, Guanabara, e aí eu saí do quadro societário, certo? Eu respondo pelas dívidas trabalhistas, né, dos empregados. Aí tinha várias teses, né? Entendia que não, porque eu não era mais sócio. Tem gente que dizia que sim,
porque eu me beneficiei da mão de obra desse trabalho, né? Mas e aí qual é o limite disso? Né? Eu saí, eu vou responder por quando? Aí tinha empregado, né? Juiz, perdão, trabalhista, dizia que eu respondia apenas pelo período de 2 anos, né? Tinha gente que respondia, que eu entendia que eu respondia pelo período de 2 anos, mas só até o período que eu trabalhei lá. Então tinha várias teses, né? E para pacificar, né? Qual a responsabilidade do sócio retirante quando ele sai de uma empresa? Veio o 10A, certo? De novo, diz o 10A. O sócio retirante fui eu, que era sócio do Guanabara, saí, certo? Quando eu saio, eu faço o que? Uma alteração contratual, não é isso? Se tem sócio, é sociedade. Então, sociedade, eu vou fazer uma alteração contratual. E essa alteração, ela é uma mudança, né, no contrato social, e isso é protocolado lá na junta comercial e publicado, certo? Esse sócio retirante, eu respondo pelas dívidas dos empregados, né? Primeira resposta é sim. Segunda resposta é subsidiariamente. Tinha entendimento na justiça que era solidariamente. E aí a gente já melhorou a vida do sócio retirante, por quê? Porque reduziu a responsabilidade dele. Primeiro se penhora, né, se busca, se cobra a empresa atual, e se não conseguir, me cobra. Isso foi legal, né? Para mim, pelo menos. Para o empregado, talvez não. Né? Porque é muito comum, né, o que acontece. A empresa está dando prejuízo, a pessoa pega a empresa, coloca o nome de um laranja, o nome de alguém, né, e sai, né? E aí? E aí você tem que buscar essa pessoa que tem patrimônio. Se conseguir provar fraude, é mais fácil. Se não conseguir provar fraude, você tem que tentar buscar dessa forma. Pelas obrigações trabalhistas da sociedade relativas ao período em que figurou como sócio. Então, eu saí hoje. Até hoje, eu respondo por todas as dívidas até hoje. Por quanto tempo me podem cobrar isso? Por 2 anos. Né? Somente nas ações ajuizadas até 2 anos depois de averbada a modificação do contrato social. Eu acho isso injusto, né? Mas é a regra do jogo. Porque imagine, um funcionário trabalhou 10 anos para mim. Eu saí hoje. Eu só respondo por 2 anos. Se 3 anos depois ele for mandado embora, ele não pode cobrar os últimos 5 anos? Pode. Se ele pode cobrar os últimos 5 anos, então 2 anos desse período ele trabalhou para mim. Então eu deveria responder pelo menos 2 anos, concorda? Mas isso é uma crítica, né? Minha. Mas não é o que está escrito aí na lei. Tá bom? Eu acho isso injusto. E aí, observar a seguinte ordem: a empresa devedora, os sócios atuais e, por fim, os sócios retirantes. Então, o 10A é novo, o 10A fala da responsabilidade do sócio retirante, diz que o sócio retirante responde de forma, né, subsidiária apenas nos 2 anos, até os 2 anos seguintes, pelos débitos decorrentes do período que ele era, né, sócio. Tá? Gosta ou não gosta, pelo menos pacificou isso, porque isso tinha